Esta é a aula 58 do curso Scrum Master 1. Nós vamos falar sobre o quadro sinalizador e sobre os gráficos que ajudam a equipe Scrum a acompanhar o progresso durante a sprint. Esse quadro tem vários nomes, ele foi inspirado no Kanban, lá das fábricas japonesas, da Toyota, da época em que os conceitos de Lean foram colocados. E esse quadro ele pode ser físico, num local, se a equipe estiver fisicamente trabalhando no mesmo local, ou ele pode ser eletrônico, porque existem várias ferramentas, quando a equipe trabalha remotamente. Mas a ideia é que com esse quadro exista muita transparência sobre o andamento, o progresso da sprint em direção à sua meta. Esse quadro dentro da sprint ele é atualizado pela primeira vez após a reunião de planejamento de sprint. E as duas primeiras colunas ficam preenchidas. A primeira coluna, ela tem as histórias que foram recortadas, que foram retiradas lá do backlog de produto e passaram a ser as histórias da sprint. Então, são os itens de backlog da sprint. Aqui no exemplo, nós colocamos em verdinho 3 post-its, são 3 histórias. E também a segunda coluna já nasce com as tarefas técnicas, aqui a gente representou com post-its azuis, são as tarefas respectivas de cada uma das histórias. O time, lá no planejamento de sprint, começou a decompor, pegou as histórias de sprint e começou a decompor em tarefas técnicas. Pode ser que tenha conseguido decompor todas as histórias durante a reunião. Se não conseguiu, ao longo da sprint vai decompor em tarefas técnicas as histórias que faltam. Mas, normalmente, a gente já tem no segundo dia da sprint, a gente já tem essas duas colunas preenchidas. Essa coluna normalmente tem o nome de a fazer, a iniciar ou to do. Conforme vão passando os dias, a gente vai atualizar esse quadro. Vai ser no evento de Daily Scrum, ou Scrum diário, que nós vamos explicar mais à frente. Então, as tarefas que começaram a ser executadas vão mudar de local. Vão sair do a iniciar, a fazer, e vão para a coluna em progress ou em andamento. Conforme essas histórias vão sendo terminadas ou as tarefas vão sendo terminadas, elas vão para a coluna de feito, pronto ou done em inglês. Às vezes você vai transferir uma tarefa concluída de uma determinada história. Então, se a gente olhar o primeiro exemplo, eu tenho uma história que tem 3 tarefas a fazer, uma tarefa em andamento e uma tarefa concluída, ali no alto. Mas a gente olhando abaixo do nosso quadro, a gente observa que tem 2 post-its azuis e um verde que representa a história. Ou seja, quando todas as tarefas de uma determinada história estão concluídas, você movimenta o post-it da história também. Lembrando que, para dar uma história como concluída, ela tem que atender aquela definição de pronto que a gente já estudou. A ideia é que esse quadro, seja ele físico ou eletrônico, ele rapidamente consegue informar da transparência a toda a equipe Scrum do andamento da sprint, de uma forma muito clara, muito simples, cada um sabe o que cada um está fazendo e em que ponto está. Esse quadro ele atende muito bem aquele pilar da transparência, porque a ideia é dar muita visibilidade ao que está sendo executado. Com relação à atualização desse quadro, quem faz a transferência do post-it, quem muda de lugar a tarefa ou a história de coluna, é o dono da tarefa. É o desenvolvedor que está cuidando daquela tarefa. Mas pode acontecer que uma mesma tarefa ou uma mesma história esteja sendo realizada por mais de um desenvolvedor. Aí eles têm que decidir quem vai ser o responsável por movimentar a tarefa de quadro. Aí você pode se perguntar, ainda mais se você tem mais experiência em projetos cascata, poxa, mas isso não é muito comum, uma tarefa técnica ou uma história está compartilhada. Mas, na verdade, as práticas ágeis incentivam isso, que não se deixe uma pessoa por história ou uma tarefa para uma pessoa só. Primeiro que existe um risco, essa pessoa pode ficar doente, pode ter algum problema. E segundo, porque pode trazer aquele
problema, aquela dificuldade que a gente tinha no cascata de cada um se preocupar com o seu quadrado. Ou seja, eu tenho a minha história, eu estou preocupada em resolver a minha história e não estou olhando para os outros. E isso não é um pensamento ágil, isso não é um pensamento Scrum. A ideia é que tudo tenha muita colaboração. Então, as práticas ágeis, inclusive, recomendam que tarefas e histórias sejam compartilhadas por mais de um desenvolvedor. E quando a gente deve atualizar o quadro? Esse quadro ele é analisado diariamente na Daily Scrum ou no Scrum Diário, traduzido aí para o português. Qual é o momento? Entre uma reunião e outra. Imagine que às 4 da tarde, todo dia útil, às 4 da tarde, nós temos a nossa Daily que dura 15 minutos. Acabou a Daily, ao final, às 4h15, até um pouco antes das 4 horas do próximo dia, antes da próxima Daily, é que deve ser atualizado o quadro. Agora a gente vai falar de uma outra ferramenta de acompanhamento, que é um gráfico muito utilizado chamado Burn Down. Esse gráfico não é uma exigência do Guia Scrum. Aliás, o Guia Scrum não exige que se utilize o quadro Kanban ou que se utilize qualquer gráfico. Ele deixa aberto para o time de desenvolvedores, para os desenvolvedores da equipe, definirem como eles vão fazer esse acompanhamento. Mas é o que se usa no mercado. Esse é o gráfico mais usado e o quadro Kanban é muito utilizado. Como é que funciona esse gráfico? O eixo X, ele diz respeito, ele demonstra os dias da sprint. Então, aqui no nosso exemplo, a gente está falando numa sprint de 2 semanas, ou seja, 10 dias úteis. E no eixo Y, é a quantidade de pontos de história que serão executados nessa sprint. Então, aqui está dizendo que a quantidade é de 60 pontos. Vamos imaginar, por exemplo, que essa sprint tem 3 histórias de 20 pontos cada, por exemplo. A ideia é que você foque no trabalho que resta. A cada dia tem que ter menos pontos de história a executar. E aqui também apresenta de uma forma visual a taxa que o trabalho está sendo realizado, ou seja, que está diminuindo o trabalho que resta. Também é um bom instrumento para você comunicar a organização como um todo da evolução da sprint. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse gráfico. Imagine aqui no eixo X que nós estamos no 9º dia, então o pontinho vermelho ali marcando o 9º dia. E no eixo Y está dizendo que falta menos de 10 pontos de história a ser executados. A gente tem ali o 10, vamos imaginar que sejam 9 pontos que faltam executar. Então a gente marca um pontinho vermelho. O que representa a linha azul? A linha azul, a gente vai pegar, lá no planejamento foi feito uma análise das datas dos dias de entrega de cada tarefa técnica e de cada história. Então, esse planejamento é representado pela linha azul. Quantas histórias elas estão sendo entregues a cada dia. E a linha vermelha vai mostrar o que realmente está sendo executado a cada dia. Como que é essa conta? No dia 2, que foi logo após o planejamento, eu estava ali com 60 histórias, mas ao final do dia 2, eu já executei, por exemplo, alguma história, eu já consegui diminuir pontos de história, então você marca quantas histórias faltam. Olhando aqui no nosso exemplo, no dia 4, faltava um pouco mais que 40 pontos de história. Só que se você olhar a linha do planejamento, estava dimensionado que no dia 4 deveriam faltar menos que 40 pontos de história. Aí vem a análise do gráfico. Quando os pontos vermelhos estão acima da linha azul, significa que existe um certo atraso. E quando os pontos vermelhos estão abaixo da linha azul, significa que eu estou um pouco adiantado. Então, no nosso gráfico, a gente observa que no dia 4 havia um certo atraso, né, com relação à estimativa. Mas isso foi recuperado, provavelmente a equipe na Daily verificou quais eram os impedimentos, quais os pontos que precisavam de ajuda e recuperaram isso. Então você vê lá no dia 7 que já o projeto está um pouco adiantado. Também são os desenvolvedores que decidem
quem deles vai ser o responsável pela atualização desse gráfico. Todo dia esse gráfico é analisado na daily, porque a equipe inclusive vai tomar decisões caso haja algum atraso, tenha que modificar alguma data interna de algumas das tarefas, é onde a equipe vai detectar os desvios e tomar as ações. Não se espera exatamente que a linha vermelha acompanhe 100% a linha azul, mas é uma boa representação dos desvios para uma tomada de ação rápida. E esse gráfico aponta para baixo de propósito, mantendo o pensamento Lean. Estamos focados na redução do trabalho que resta. Estamos focados na eliminação do trabalho. Então, a gente quer olhar o que falta, não o que já foi feito. Ou seja, esse gráfico apresenta a evolução, o progresso, do ponto de vista do trabalho que resta para ser concluído. Também aqui vai uma sugestão de um quadro Scrum ou de um sinalizador Scrum expandido, que além de ter aquela coluna das histórias, do a fazer, do em andamento ou do realizado, também apresenta facilmente o objetivo da sprint, que normalmente é um parágrafo, que lá ao final da reunião de planejamento a gente já estudou, é definido qual é esse objetivo maior da sprint. Vamos imaginar, por exemplo, num projeto de e-commerce, e a gente tem numa sprint, por exemplo, o objetivo de fazer funcionar o meio de pagamento. Esse é o objetivo maior da sprint. Pode ser que nessa sprint eu tenha 4 histórias, cada uma para uma bandeira, mas ali o objetivo maior é colocar o meio de pagamento para funcionar. Pode ser que eu não cubra todas as bandeiras ao final da sprint. Aí o PO vai decidir se o objetivo da sprint vai ser atendido ou não. Outra coisa é apresentar também o gráfico. Então, esse Kanban, esse quadro Scrum expandido, ele dá uma visão muito clara do que foi planejado no início da sprint, porque ele mostra todas as histórias e as suas tarefas técnicas no seu respectivo progresso, onde que essas tarefas estão. Ele mostra facilmente o objetivo da sprint e o gráfico de tendência, porque batendo o olho você consegue saber se o projeto está um pouco atrasado ou adiantado. Isso é só um exemplo. Como a gente disse, o Guia Scrum não diz a forma que essa equipe tem que fazer o acompanhamento da sprint, mas é o que costumeiramente a gente vê no mercado. Por enquanto é só e até o nosso próximo encontro.